Antes de falar sobre a tela interativa, eu vou falar sobre uma ferramenta que me permite eu conectar junto à minha tela interativa sem a necessidade de cabos. Essa ferramenta, o InstaShare 2, ele permite que eu faça uma conexão dentro da mesma rede ou uma rede criada pela tela interativa mesmo, onde eu possa conectar a tela, seja ela visualizando ou eu posso conectar a tela e apresentar o meu conteúdo do meu computador. Basta eu escolher qual a ferramenta que eu quero, se eu quero somente espelhar ou me conectar à tela. Uma vez instalado o InstaShare, eu localizei a tela, dou um duplo clique nele e ele já me abre a conexão com a tela. Me tem a possibilidade de apresentar fotos na minha tela, aonde nesse instante a imagem visualizada no meu computador está sendo visualizada na tela também. Me dá a opção de transferir um vídeo ou apresentar um vídeo na tela também. Só rodar o vídeo, me dá acesso à câmera e me dá a possibilidade de espelhar o monitor, aonde quando eu clicar aqui, o meu monitor do meu PC ele passa a ser espelhado nessa tela também. E sincronizar a tela do monitor, aonde eu começo a visualizar a tela do meu monitor. Aí quando eu faço essa operação de espelhar a tela do meu computador, nesse momento eu acessei a tela interativa e eu não consigo realizar nenhuma operação. Então, se eu navegar com o meu mouse e clicar em qualquer um dos ícones que aqui estão apresentados, no meu PC eu só estou visualizando o conteúdo da tela. Para que eu possa agir sobre a tela, eu tenho que pedir para alguém, ou eu mesmo, vir até a tela interativa, localizar o meu nome, o meu usuário, no caso está aqui para os dispositivos luiz.claudio, clicar nos três pontinhos e atribuir como host. Nesse instante, quando eu atribuir como host, ele passa a ser habilitado a ferramenta da mãozinha e da pintura também, transferência. Nesse instante, eu já posso movimentar os ícones da minha tela, ou seja, acionar qualquer ícone. Porém, do meu computador, eu tenho que vir, clicar no alto da barra do InstaShare, na mãozinha que aqui em cima tem. Aí sim, a minha tela passa a aceitar os comandos do meu mouse. Então, o InstaShare, ele permite eu conectar por Windows, Mac, iPad e iPhone, Android, Chromecast, o InstaShare Button, que é uma ferramenta que também pode ser conectada junto ao computador. Quando eu for conectar qualquer um dos dispositivos, junto com ele, eu clicando na tela, eu tenho como conectar o Windows por Miracast, Chromecast, o InstaShare. Então ele me dá, além de ter um tutorial que eu posso ler pelo meu QR Code, as informações necessárias para que eu possa fazer esse tipo de comunicação. Então, se for por Miracast, ele já pergunta para que eu conecte uma rede Wi-Fi com este nome aqui, ou seja, o nome que eu atribuí à minha tela interativa, junto com a senha. O mesmo ocorre para o ambiente Mac, o ambiente iPad e iPhone, para o ambiente Android, Chromebook. Aí, pelo Chromebook, ele me traz aqui que ele pode ser, depende da versão do seu Chrome, ele aceita por Chromecast também, que você instala o InstaShare.
mas pode ser que ele não tenha para a versão do Chromebook. Aí eu faço por extensão. Então depende da versão do Chrome, ele não aceita por InstaShare. E aqui, se eu tivesse ele conectado, né, um equipamento que é conectado no Type-C do meu notebook, eu posso fazer as transferências. Então, feito isso, eu consigo conectar e ter qualquer ação sobre a minha tela, ou seja, aonde eu clicar com o mouse, eu tenho o clique do abertura da tela. Nas ferramentas do InstaShare, ele tem também como eu criar uma tela flutuante, onde eu posiciono a minha apresentação. Então, por exemplo, fiz uma conexão via não compartilhamento da tela, e sim só apresentação da tela, onde o usuário ele pode colocar em qualquer ponto a minha apresentação. Então, faria isso aqui. Eu venho aqui, espelho o monitor. Na minha tela vai apresentar e eu posso colocar em qualquer posição na minha tela esse monitor. Então, para isso, eu clicaria na imagem flutuante. Eu tenho também visualizando que eu consegui colocar várias imagens aqui, 6 imagens em pontos diferentes da minha tela também. Aí, para isso, quando eu fizer essa operação, quem for conectar vai aparecer na minha tela, num ponto da minha tela fixado. Então, dividi a tela em 6 e eu estou apresentando agora um dispositivo lá. E à medida que os outros 5 forem conectando, eles vão ocupando o espaço vago na tela. Eu posso muito bem revogar a permissão para esse usuário alterar qualquer coisa na tela, então eu clico na mãozinha e a partir do momento que eu fechei as opções de host dele, ele não consegue mais alterar. Aí o usuário que estiver na frente da tela vai chegar e clicar em cima da mãozinha dele e dar permissão para ele poder fazer esse tipo de alteração. Clicando na engrenagem, que aqui tem também, eu posso fazer algumas configurações aqui. Posso colocar um nome para essa tela, posso colocar uma senha para essa tela e exibir as outras informações. Por exemplo, exibir as informações necessárias para o dispositivo. Então, no alto da minha tela, ele está aparecendo lá que tem como eu devo conectar, ou seja, essa informação fica visível para todos dentro de uma classe. Posso solicitar que toda vez que um dispositivo venha conectar na minha tela, o meu apresentador ele dê permissão para esse usuário conectar. Então aqui já está me pedindo, se eu compartilhar a minha tela, posso negar a minha apresentação, ou eu posso muito bem chegar aqui e permitir essa conexão com a minha tela. Allow Device Synchronize Display Screen, aonde eu posso sincronizar os dispositivos conectados na minha tela. Vou deixar mesmo com um ponto só. A próxima função é nativo scan, ou seja, elemento ativo direto. Ele permite eu negar o dispositivo também, porque eu não tenha um usuário já que transmita automaticamente, eu posso fazer essa função de negar ele, ou seja, não quero que nenhum dispositivo Chromecast, Miracast conecte, somente o AirPlay. Então, marco o AirPlay, eles estão com a permissão de conectar e os demais não. Então, é uma forma de eu
deixar somente um dispositivo. E também eu tenho o guia do usuário, onde eu tenho algumas informações sobre todos os dispositivos. Percebam que nesse guia do usuário, os que estão compartilhados com o monitor, cada um é um nome diferente. Aí permite com que eu visualize. E também, a partir do momento que eu clico em cima do olhinho aqui, ele desconecta, ele mantém conectado, mas ele não permite mais a visualização na tela desse usuário. Então, quando eu defini que esse usuário que está conectado, ele tem o perfil de host, a partir desse momento, ele pode acessar a tela da onde ele estiver. Eu fiz a conexão, eu posso revogar a permissão ou até mesmo desconectar esse usuário. Esse usuário só vai ter acesso a partir do momento que ele estiver conectado como host. Aí sim ele tem o perfil de poder acessar do seu computador a tela. Continuando no InstaShare, eu tenho as outras funções também e me traz aqui também a primeira função, nome do host, Android AP2370. Este nome pode ser editado e esta senha. Qual a necessidade dessa ferramenta? Quando eu estiver conectado em um ambiente corporativo ou no ambiente escolar, não há necessidade que todos os alunos ou funcionários ou colaboradores, visitantes, tenham acesso à minha rede interna. Ele somente vai ter acesso a este nome, aonde a máquina passa a compartilhar, criar um acesso remoto para que todos tenham acesso à tela. Ou seja, ele não tem acesso à minha estrutura de rede interna, seja ela corporativa ou escolar. Ele só vai ter acesso a uma rede para conectar o meu equipamento. Escolhido o sistema operacional que eu venho trabalhar, ou conectar a tela, posso fechar essa tela. Aqui embaixo, onde tem a engrenagem, eu tenho a opção de rede, dar um nome, um acesso àquela rede hotspot e fazer as conexões dela também aqui. Posso inserir o nome, seja aqui no teclado virtual que foi criado, e inserir também a palavra passe que eu venha decidir. Então, tudo isso é possível. Retornando à tela, o ícone que forma aqui é o ícone de gerenciamento de arquivo, aonde eu vou dar um clique nele, ele me aparece as unidades de rede, se assim eu cadastrar. Em unidade de rede eu vou dar um duplo clique. Não tenho nenhuma rede cadastrada, mas eu posso clicar em escaneamento automático e ele vai localizar as redes que eu tenho na minha estrutura. Isso possibilita com que eu possa armazenar o meu material em algum computador para poder baixar esse material, não ter a necessidade de ter um pendrive. Então, uma vez conectado a uma das redes, eu clico nela e vou inserir o domínio para poder acessar esse equipamento. Armazenamento interno, também ela dispõe de um espaço para poder armazenar alguns arquivos. Então, eu aqui, por exemplo, tenho um arquivo aqui já armazenado dentro da minha máquina. E ele pergunta como que eu quero abrir o arquivo que está aqui. No caso, eu não vou querer abrir o arquivo. Minha pasta também é uma pasta pessoal que eu criei dentro. Posso pesquisar uma pasta e alguns arquivos que já foram salvos aqui dentro. E também na parte frontal da tela tem uma entrada USB, onde eu posso colocar um pendrive e também armazenar o material dentro lá, ou seja, o meu material para apresentação, ele pode estar salvo dentro desse pendrive também.
Caso eu não queira acessar nenhum arquivo daqui, eu clico no sair, ele fecha essa tela. A função quadro branco, dou um duplo clique, abro o quadro branco aqui. Eu tenho no canto inferior esquerdo as 3 barras, aonde eu posso clicar nela. Eu tenho a primeira função de configuração, o tamanho da qualidade dos arquivos, então são configurações gerais para o meu equipamento. Tenho também habilitar o apagador de palma, onde eu deixo ele habilitado ou desabilitado, como ficou nesse cenário aqui. A outra função é para eu poder, quando criar uma aula, se eu quiser salvar essas telas aqui, eu clico nessa segunda função, eu tenho como compartilhar a tela por QR Code, aonde ele vai aparecer quais as telas que eu quero compartilhar e dou um OK, ele gera o arquivo e automaticamente vai gerar um QR Code para que eu possa conectar essa tela. Feito isso, ele consegue visualizar o conteúdo da tela no seu dispositivo. Continuando aqui, eu posso ainda salvar ele como imagem, PDF, IWB, que é um formato próprio da tela, e no formato salvar como EasyWrite, que é para leitura também. A próxima função é para abertura de arquivos, de telas, já que foram aulas ministradas, eu consigo chegar aqui e abrir qualquer tela que eu já tenha apresentado aula. Nas penas, eu tenho a primeira pena aqui, que ela só faz o contorno, então eu posso apresentar para vocês, então eu só faço uma anotação, aí depois ela já apaga logo em seguida. Na próxima é a caneta, né? Na caneta eu tenho como selecionar o tipo de caneta e também eu tenho como selecionar a espessura do traço desta caneta, assim como a cor, ou caso eu queira uma cor que não esteja nesta palheta, eu clico na palheta ao lado, aonde eu tenho algumas já foram criadas e posso criar uma nova palheta de cores dentro de uma tabela. Então, escolho uma cor, se não tiver, eu posso fazer uma combinação de cores até chegar a uma cor que me atenda à minha necessidade. Posso salvar essa cor ou, se eu tiver uma cor com os valores de RGB, eu já posso inserir quais os valores eu tenho para ela poder trazer essa cor. Feito isso, eu salvo e eu tenho a cor criada aqui. Se eu clicar nela, a partir de agora, essa cor passa a fazer parte da minha palheta. Continuando na tabela de cores, eu tenho também se eu quisesse mudar, eu selecionaria outra, ou traria dentro das cores já próprias dela, uma cor que eu venha apresentar minha aula. Dentro da minha tabela, eu também tenho uma caneta fluorescente, onde eu posso marcar alguns textos. Tenho para caneta para ponta dupla e tenho o pincel. O que é a caneta de ponta dupla? Essa caneta que eu estou usando aqui, eu tenho ela com uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa, ou seja, a mesma caneta tem duas pontas, depende do lado que eu pressiono na tela. Então, quando eu seleciono esta função aqui, eu escolho a espessura da minha linha, das duas pontas ou não, e escolho também qual cor que eu quero para cada ponto. Aí, conforme eu toque na minha tela, eu tenho uma coloração diferenciada de acordo com o lado da caneta que eu estou usando. Posso também usar esta função para que cada um dos usuários aqui na tela
ele consiga, um apresenta a aula ou faça a sua apresentação de um lado da tela e outro faça do outro lado com uma caneta. Não simultâneo, mas a partir do momento que essa pessoa tira a caneta da tela, o próximo já pode começar a apresentar. Eu tenho também um pincel, onde ele vai usar para colorir. Ele não me traz a função de colocar um tipo de linha, ou seja, a espessura da minha linha. No seguinte, ele me apresenta a figura da borracha, aonde eu posso apagar na primeira alguns traços dentro do meu risco ou da minha imagem, ou na sequência das borrachas apresenta a borrachinha do meio, onde eu posso clicar na linha e apagar uma determinada linha inteira. E na terceira opção, onde ele vai apagar toda a tela. E ele me dá um alerta aqui, questionando se é isso mesmo que eu quero. Se eu clicar em apagar, ele apagou toda a tela mesmo. Porém, se erroneamente eu apagar a tela, no canto aqui ele tem um botão, uma opção para voltar. Então eu clico nela, eu volto e vou voltando até chegar aonde eu não tenha apagado nada. O meu erro a partir daqui foi. Então eu volto até ele e aí sim eu começo a fazer o trabalho e apagar ele ou reescrever aquele documento lá, se assim for necessário. Então a borracha me dá 3 opções. Primeira delas, apaga só um ponto, uma linha inteira, e a terceira, apaga toda. E quando ele apaga toda, ele me dá a opção de corrigir se eu errei, voltando. Qualquer uma delas, qualquer uma das ações que eu tenho aqui, o voltar, ele corrige isto. Então, basta eu clicar no botão voltar e corrigir esse erro. Se porventura o meu professor ou o meu apresentador aqui encheu uma tela, já não tem mais outra tela, ele pode clicar no símbolo de mais, que tem aqui no cantinho, e ele gera uma próxima tela, ou seja, um próximo quadro. E ele pode também começar a inserir qualquer um dos valores que eu estava trabalhando anteriormente para poder dar sequência à minha aula. Então, faço aqui, escrevi e assim foi. Quando eu apaguei, agora eu apaguei somente aquele quadro, eu não apaguei o quadro anterior. Eu só estou apagando o quadro que eu estou visualizando. Isso é muito importante. Se eu tiver vários quadros aqui criados, ele só vai apagar o último quadro, o quadro visual. A outra opção, ele me traz em linguagem de máquina a possibilidade de eu escrever. Então, ele, como é um teclado similar a um celular, ele já me traz as palavras que ele associa à sequência que eu estou digitando, clico nela e dou um OK. Neste conteúdo aqui, ele permite eu maximizar o campo ou até mesmo diminuir o campo. Então, eu escolho o tamanho do meu campo e eu tenho também, porque é importante eu escolher antes, para que quando eu for aumentar a minha caixa, meu texto, ele vai acompanhar junto. Porque se eu tiver no tamanho menor e maximizar, ele vai estourar o campo e não vai compreender. Então, eu já posso agora também fazer esse ajuste. Eu tenho como voltar no texto,
onde eu vou digitar novamente o texto. Ok, tenho como maximizar o tamanho, aí eu venho nas laterais e ajusto para onde eu quero. Basta eu tocar na tela e movimentar esse documento aqui. Se porventura ficou fora do escopo, diminuo o tamanho dele e coloco na posição que eu quero. Na sequência eu tenho as cores da fonte, deixar ela em negrito, itálico e sublinhado. Tenho também como deixar ou para a esquerda, ou todo para a direita, ou centralizado dentro da caixa que eu criei. Tenho como travar esta fonte aqui em cima, ou seja, onde ninguém mais edita a fonte, e faço esse trabalho também. Então, posso colocar a minha fonte aqui em cima, selecionar agora a caneta que eu quero e começar a dar a minha aula. A caixa ficou um pouco a linha espessa, venho aqui, clico, apago todo o conteúdo, lembrando que eu só apaguei o conteúdo desta tela aqui, eu não apaguei o conteúdo das telas anteriores, venho aqui e diminuo o tamanho da meu traço e posso apresentar minha aula. Posso apresentar minha aula sem problema algum. Próxima tela, eu tenho também alguns dispositivos aqui prontos já. Uma caixa de texto onde eu posso colocar o meu documento e colocar um alerta, um stick. Então, eu vou falar sobre as notas. Então, posso colocar sobre notas, coloco aqui, dou um OK e coloco esse documento aonde eu quero da minha tela e no tamanho que eu quero. Se eu quero colocar só um destaque, coloco. Se eu quero colocar uma cor um pouco talvez mais chamativa, coloco. Tamanho da fonte, então eu consigo trabalhar também com alguns detalhes da minha imagem. Copiar, colar e criar um hiperlink nessa figurinha também, no stick. O próximo são alguns símbolos que já estão fixos aqui na minha tela, onde eu posso tratar esse material, posso colocar ele em tamanhos diferentes, ou posso vir aqui ainda e inserir mais imagens junto com ele. Então, por exemplo, eu vou colocar essa seta. Venho aqui, insiro a seta na medida que eu quero e coloquei as duas imagens aqui. Posso agora, através dessas imagens, aplicar minha apresentação, minha aula, seja o que for, posso começar a escalonar. Se eu tiver a necessidade de apagar, venho aqui, apago tudo também. Dando sequência a ele, aos símbolos, eu posso colocar, por exemplo, este triângulo e, junto com ele, colocar um outro material aqui atrás. Então, coloquei dois triângulos, ou seja, esse triângulo aqui, se eu clicar em apagar, o primeiro apaga. Porém, o que eu coloquei por último, eu coloquei ele como fundo da minha tela. Eu não consigo apagá-lo. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui e peguei um dos textos das apresentações que aquela me traz. Então, são apresentações já prontas. Coloco as imagens, escolho uma outra em um quadrado, por exemplo, e venho aqui na última, se for o caso, eu escolho uma para medir o ângulo que tem daqui até aqui. Qual é o ângulo? Coloquei o ângulo e posso demonstrar que este ângulo é 45 graus, pegando aqui, e posso colorir o ângulo. Feito isso, eu apago. Então aqui tem somente a medida de 45 graus. E
Na última caixinha também eu tenho uma régua, um compasso, um transferidor e assim por diante. A gente vai ver ele ainda na sequência. Então aqui eu escolho o símbolo que eu quero, coloco aonde eu quero esse símbolo e posso diminuir, posso colorir os traços, posso aumentar a espessura do traço, travar ele, apagar e assim por diante. Depois que eu criei ele aqui, eu posso simplesmente colorir somente o que eu marquei ali atrás. Marquei aqui atrás, colori ele e está feito a minha apresentação deste material aqui. Criando uma nova tela. O próximo que me traz, a próxima opção, são as telas já que estão pré-definidas, são imagens de fundo que eu acabo criando aqui e para disponibilizar. Vou pegar essa aqui do relógio, aonde ele vai carregar o relógio e eu posso aqui agora desenhar os ponteiros. Então, por exemplo, eu chego aqui e peço para marcar o horário. Então, eu escolho a caneta de 2 pontas, seleciono as cores que eu quero para cada ponta, e vou marcar aqui, por exemplo, 12 horas, o do 12, né, o ponteiro maior, e o ponteiro menor no 3. Posso também vir aqui, apagar esta linha que eu acabei errando, e agora eu coloco na cor que eu quero para marcar o ponteiro das horas. Então, junto com a minha caneta, eu consigo colocar cores diferentes. E, como a gente já viu, eu posso marcar espessuras iguais ou diferentes. Então, tem uma espessura verde mais espessa e o preto mais espesso. E também vale, se eu quiser colocar as duas cores, dependendo do lado da caneta que eu coloque. Então, nós vimos aqui, coloquei uma nova tela, e agora se eu for, por exemplo, um calendário, abro o calendário e posso agora escrever no meu calendário, colocar a minha agenda, que seja ela de provas, e coloco, escrevo o calendário inteiro aqui. Lembrando também que eu posso criar dentro das imagens já definidas. Se eu for apresentar uma aula de química, posso vir aqui e apresentar minha aula, circular de acordo com a minha necessidade, cada ponto. Então, caneta numa ponta e caneta na outra ponta. Então, posso aplicar a minha aula inteira aqui. Basta que eu venha aqui e escolha o tema que eu quero apresentar. Na última caixinha, nós já vimos que ela tem algumas ferramentas, uma régua, um compasso, e eu posso também, depois que eu apagar isso aqui, coloco ele do lado, ou até mesmo excluir clicando no X. Um transferidor. Por exemplo, eu fui arrastar o material aqui, sem querer risquei aqui, eu venho na borracha, clico para apagar somente aquela linha ali. Tenho também no meu material um esquadro, aonde eu também posiciono da forma que eu quero na minha tela. E uma calculadora também, onde eu posso demonstrar, se for o caso, uma função da minha calculadora. Se eu clicar no X de cada uma das imagens que eu trouxe das ferramentas, ele exclui aquela ferramenta e eu fico somente com a minha apresentação aqui. Se eu clicar no apagar, ele vai apagar todas
as ferramentas que eu mostrei. Não a ferramenta em si, mas apaga o material que eu risquei. Eu tenho uma contagem regressiva, onde eu posso escolher os tempos que eu tenho. Coloco um tempo, por exemplo, uma prova ou uma apresentação, ela está limitada a 30 minutos. Feito isso, ela começa a apresentar um cronômetro e eu posso clicar do lado do X e ele fica com o contador lá em cima. Eu também tenho junto aqui um cronômetro onde eu posso contar o número de voltas ou tempo que cada um leva para realizar cada atividade. Aí vou dividindo, ele vai contabilizando aquele tempo de cada um deles, como fosse numa corrida. Cada volta que eu faço ao redor da pista, eu contabilizo uma volta. E também posso pausar e depois, por que não, redefinir e excluir inteiro. Aqui, se eu quero criar uma competição e seleciono o número de equipes que eu vou criar, eu dou iniciar e ele cria um placar. Posso clicar na equipe, em cima da palavra, e colocar o nome da equipe. Então, a equipe é Relâmpago. Relâmpagos. Agora, a equipe Trovão. E assim cascata. Coloquei as equipes e à medida que essas equipes forem pontuando, eu vou dando os pontos para elas e ela vai tendo o principal aqui, o primeiro lugar. Também, se eu clicar do lado do X, essa função vai lá para o cantinho. Na sequência, eu tenho uma opção de, dentro de um grupo que eu estou apresentando, eu posso selecionar alguns para apresentar. Então, passo uma numeração para cada um, seleciono quantos que eu tenho dentro da minha classe, a quantidade de números a escolher e mando iniciar. Ela vai aleatório escolher 2 números, porque eu escolhi 2 números. Então, os 2 números aqui, eles podem fazer a apresentação nesse instante. O próximo passo, eu quero trazer duas pessoas para apresentar uma matéria aqui nesse quadro, ou 2 ou 3. Então, ele divide a minha tela, cada um pode escolher uma cor de pincel e apresentar. Hoje eu só tenho 2 pincéis, então eu tenho 2 que eu posso usar o pincel e apresentar simultaneamente. Cada um pode escrever. Eu não escrevo na tela do vizinho e o vizinho pode usar a mão dele e escrever de acordo com o que ele precisa. E qualquer tela que eu venha a mudar, qualquer função, terminei, eu posso muito bem excluir ou deixo as telas aqui e continuo a próxima turma, se fosse o caso. Chamei 2, os 2 vieram, apresentaram, excluo aquele material ou minimizo aquele material e ele continua a minha apresentação sem problema algum. As telas estão e ficarão sempre guardadas aqui. Basta, em cima do X, clicar na função e ela acaba minimizando. Também eu tenho aqui um acesso a uma escola da própria Microsoft, onde eu tenho alguns materiais da internet para poder apresentar uma aula ou usar os materiais disponíveis pela Microsoft para poder apresentar. No caso aqui, se eu tiver um corpo escolar. Porém, o que não me inviabiliza de eu acessar uma grade aqui e buscar um canal que eu venha
a querer consultar. Então, por exemplo, eu quero buscar Discovery Channel, programas de TV. Fica mais fácil da gente mostrar. Mas aqui atrás também ele já tem a tela da ESPN, onde eu posso apresentar ou visualizar qualquer documento que aqui esteja sendo apresentado. E nada impeça que eu pegue essa vídeo e clique no vídeo, ele vai acessar a internet. Se ele tiver com acesso à internet, ele faz o acesso e me traz toda aquela apresentação. Claro que nesse momento aqui não é somente clicar na tela, ele está tentando fazer a conexão com a internet. Então, mas consigo trazer qualquer outro texto ou documentário que esteja disponível também. No canal Discovery, se eu selecionar um dos canais que aqui estão disponíveis, posso assistir também na minha tela aqui. Basta que eu tenha um acesso à internet. Feito isso, terminei tudo, eu posso simplesmente ir fechando as telas. Ele diz, já comunica que fechou. Clico na barrinha lateral, clico no Home, ele volta lá para o meu quadro branco. Basta eu clicar e abrir meu quadro branco. O quadro também, ele possui algumas ferramentas que possibilitam eu escolher uma cor. Então, basta eu clicar aqui nos ajustes, eu tenho propriamente dito um quadro negro, verde ou a cor que eu quero. Se eu tiver dando uma aula onde eu tenho a necessidade de colocar linhas, eu consigo também escrever com as linhas que aqui estão, seja linha ou seja quadriculado. Aí eu posso também escolher um fundo para o quadro que eu venha apresentar. Então, coloquei um fundo azul, um pontilhado e azul. Então, são uma das possibilidades que a lousa me entrega também. Feito isso, eu posso visualizar aonde está esta imagem dentro, reduzindo dentro do meu quadro. Posso enquadrar, jogar mais para a esquerda, direita. E quando eu apresentei a minha aula, que eu concluí esta aula, eu posso salvar esse material. Então, para isso, eu clico nos 3 riscos, clico na segunda opção, que é o exportar, e vou salvar em formato PDF. Ele me aponta todas as aulas que eu lancei neste quadro e eu posso simplesmente clicar em OK. Ele processa e transforma as imagens em PDF e eu escolho aonde que eu vou salvar. Se eu tiver na rede e eu tiver uma pasta de rede aqui, ele já vai me trazer a pasta, eu posso salvar lá. Posso salvar internamente numa pasta que eu criei ou dentro do meu pendrive. Ele já me traz o arquivo aqui. Então ele acabou salvando este material. Se eu clicar novamente nos 3 risquinhos, ele tem a opção de sair. Clico em sair, ele pergunta se eu quero salvar novamente. Não fiz nenhuma alteração, aí fica indiferente. Não salvar ou salvar. Fechou o meu arquivo. Aqui dentro também ele me traz alguns acessos que eu posso criar aqui dentro. No caso, só tem a função Chromium, que é o navegador de internet, onde eu posso colocar um endereço e buscar qualquer informação dentro do meu navegador. Ele acabou, olha lá. Posso navegar aqui dentro sem problema algum. E posso também, por que não, ministrar uma aula ou fazer algum comentário. Basta eu clicar onde tem o desenho da canetinha, selecionar, seleciono uma cor e faço os comentários que eu queira aqui dentro deste quadro. Ele não me trouxe possibilidade de
outras opções, né? Fica mais restrito, não tem as duas canetas, porque eu estou apresentando em cima da tela, da imagem formada. É diferente de quando eu estou aqui apresentando em cima de uma tela, de uma lousa, que é o quadro branco. Então são coisas diferentes, tá? Então eu quero fazer aqui, eu venho aqui no meu Chrome e faço minha apresentação, clicando aqui em cima da caneta, ela continua a apresentação. Claro que ela vai ter a função também da borracha, de apagar tudo. Ele tem a função aqui já de colocar o calendário, a concorrência, a minha equipe. Então eu tenho algumas opções para criar aqui em cima também. Dando sequência ao meu navegador, eu consegui colocar somente o navegador aqui. Porém, como ela é um sistema Android, se eu clicar nos 4 quadradinhos, eu escolho uma outra ferramenta que eu queira deixar guardado ali. Por exemplo, Instaprint. Venho e arrasto ele aqui. Então eu coloquei o Instaprint também. E poderia colocar essa função aqui da corujinha, deixar ali também. Então, criei acessos rápidos para ele. O que o Instaprint faz? Então eu clico nele, ele vai fazer uma conexão com uma das impressoras que esteja conectada junto à minha tela. Ou seja, ela pode estar conectada via cabo USB na tela ou ela pode estar conectada em qualquer ambiente dentro da minha corporação ou minha instituição. Para isso, eu seleciono o que eu quero, abriu a tela, eu seleciono aqui arquivos, por exemplo. Porém, notem que no canto direito superior ainda contém os números sorteados, ainda está funcionando o cronômetro. Porém, se eu quiser parar a operação, clico em cima dele, fecho, clico em cima dele e fecho também. Voltando aqui à tela, eu posso pegar qualquer material que eu tenha salvo, seja no pendrive. Então eu escolho o material que eu queira apresentar. O material da aula criado hoje está aqui. Posso imprimir ou, se eu não quero usar a impressora que está aqui, eu clico na lateral, peço uma outra impressora que ela me disponibilizou. Se eu não quiser, vou em gerenciar impressoras e busco todas as impressoras que estão dentro do meu parque. Perceba que a velocidade é muito rápida. Agora, se eu quero fazer uma apresentação aqui, eu clico na caneta e posso fazer qualquer comentário em cima de um determinado produto que aqui está apresentado na minha tela. Então, seleciono o que eu quero e vou apresentando todo o meu material. Uma vez que eu selecione a impressora, eu posso muito bem, né, já excluir essas linhas para não ficar poluído. Uma vez que eu escolho uma das impressoras que aqui me mostrou, eu clico nela, ela faz a conexão e eu posso imprimir este material na minha impressora. Aí, claro, ela vira um drive de impressora comum. Seleciono o tipo de papel, no caso vou deixar como A4, modo de impressão, bandeja, seleção, papel plano. Então eu consigo imprimir de acordo com a minha necessidade. Aí vou clicar em print. Ele vai perguntar se eu quero imprimir todas as páginas ou não. Vou colocar somente a página 1 e ela vai imprimir somente a página 1. Enviou, ok. Posso sair dessa tela. Se eu clicar na barra aqui lateral que forma, ele vai ter um home. Eu posso muito bem clicar no home e ela sai da tela. E aí eu tenho outras funções, né? Se for o caso, né, criei uma função, talvez uma função aqui para crianças, né? Jogo de memória.
Ele tem som, seleciona a quantidade de cartões e tá. Se o som estiver muito alto, vai ter um controle remoto junto à tela, onde eu posso aumentar ou diminuir o volume de acordo com a minha necessidade. Quantos cartões eu quero e vou escolhendo aqui onde está Então, são algumas atividades que a tela também contém. Eu posso apresentar agora, né, se for o caso, posso fazer uma nova tela ou simplesmente clicar aqui no Home e eu volto à tela inicial. Com isso, nós concluímos a apresentação da tela interativa.